Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. E se vocês não estão bem, vocês vão ficar bem. Acredita. Bom, gente, eu acreditava, tá, que eu iria vir aqui na próxima vez, no nosso segundo vídeo, né? Hoje é o nosso segundo vídeo, que eu iria trazer um vídeo sobre fatos, entendeu? Os 50 fatos sobre mim, para vocês me conhecerem mais, para vocês saberem quem eu sou e tudo mais, enfim. Só que aconteceu uma coisa hoje que, que me deixou mal, que me deixou triste. Na verdade, aconteceu três coisas. Hoje no meu trabalho, que posso dizer que eu venci, que eu sobrevivi e que eu sou grato. E de tudo a gente tira uma lição, não é mesmo? Hoje eu vim contar para vocês isso, o que aconteceu comigo hoje. E foi até um pouco humilhante, sabe? Bom, eu vou começar a contar, tá? Vou contar bem detalhado, vou contar de uma maneira que vocês vão entender, ok? Mas leve, não vou reclamar e de tudo tem um aprendizado, ok? Bom, como você sabe, eu trabalho no McDonald's e, e lá eu sou embaixador, eu cuido da experiência do cliente. Só que na minha loja tá tendo pouco funcionário, principalmente de manhã, que eu trabalho na parte da manhã. Mas hoje eu fiquei 2 horas até mais tarde, tá? E tá, hoje foi bem difícil. Hoje é sábado, deu bastante movimento, e isso é bom, né? Agradeço pelo movimento que o MEC dá, por eu trabalhar em uma empresa próspera. Sou muito grata a isso, gente. Uma empresa que não falta no salário, né? Tem tantos lugares, tantas pessoas reclamando, falam assim, ai, o meu chefe atrasou o salário. Gente, o MEC nunca fez isso. 1 ano que eu tô lá, eu agradeço. Vai partir para 2 anos. Eu agradeço a Deus por isso nunca ter acontecido. Agradeço a Deus pelos meus gerentes, pelo meu chefe, pelo meu cargo. Eu sou muito grata, gosto demais de lá. Agradeço. Só que às vezes acontecem algumas situações, mas hoje foi assim demais. Por conta que eu já estava um pouquinho mal, entende? Mas não era por causa do MEC. Era por causa que, eu vou falar agora, abrir meu coração com vocês, tá? Eu acho que quem vai me entender muito, eu vou tentar explicar dessa maneira, tá? Dessa forma que eu acho que vocês vão compreender mais. Pense em uma mãe, em uma mulher. Pense em uma mulher, tá? Que quer ser mãe. O sonho dela é ser mãe. E ela fica vendo as outras crianças, uma outra mulher com um filho, com a filha dela. E é um sonho dela, é o desejo dela. E demora para ela realizar esse sonho. É algo assim. Gente, calma aí, deixa eu ligar a luz. Ai, que eu tava ajoelhada e eu vim sentar. Então, é algo assim que ela deseja. Entende? Algo que é o sonho dela. E às vezes ela fica angustiada, fica triste. Não que o meu sonho é ser pai, por favor. Mas ela fica angustiada, ela fica triste. E ela ora, ela lança palavras proféticas, ela tenta também ficar ao redor de pessoas dando seus testemunhos, que conseguiu e tudo mais. E ela tenta, sente que vai dar certo, aí vai ver, não, recebeu um não do próprio sonho. E você se sente assim, parece que não é pra você. Parece que
que nunca vai chegar, parece que não vai acontecer, parece que você está fazendo coisas em vão, entende? E você fica triste, você até pensa em desistir, só que é um desejo tão grande seu, sabe? E quando você tenta esquecer, focar em outras coisas, é uma coisa que arde, é uma coisa que dói, sabe? É algo até quando uma outra pessoa fala, você fica, sabe, com dor, você começa a sangrar de dor, de angústia, de desejo, de desespero. E eu sinto que é a mesma coisa comigo com os meus sonhos, sabe? Eu sei que é uma coisa muito diferente, mas eu me sinto muito, eu me identifico muito com a Ana. Já eu vou entrar no tema central do vídeo. Eu me identifico muito com a Ana, que o desejo dela era de ser mãe. E ela orava. E por ter uma ansiedade tão grande, sabe? Ela até ultrapassava o limite do corpo dela de orar, né? E a Penina ficava rindo e debochando dela, tipo, imagina a dor dela, tipo, ela sofreu, gente. E assim é comigo, com os meus sonhos, com o meu sonho de cantar, com o meu sonho de atuar. E hoje eu tava pensando sobre isso. Eu tava tendo essa reflexão, sabe? Por conta que eu tava com esse desejo. Eu tava com essa reflexão da mulher de não poder gerar e eu do meu sonho ainda não ter realizado, entendeu? Por conta que eu acho que é isso que resume a minha dor, é isso que resume esse meu desejo, essa minha angústia que eu sinto, essa tristeza que eu sinto. É desse sonho que ainda não se realizou, entende? Então eu já estava um pouco abalada, só que mesmo assim eu já acordei agradecendo, faço as minhas coisas de agradecer, vou para o meu trabalho, agradeço, eu cheguei aqui em casa, agradeci, estou sempre agradecendo, entendeu? Para ver eu agora, a gente tem que agradecer, não só lá na frente, né? Quando eu chegar lá, não, mas eu também quero ser grata pelo agora, por poder estar aqui, por poder estar falando e por minha saúde, por tudo. Quero ser grato e eu agradeço. Tá. Aí, né, tava reflexivo com isso e trabalhando, entendeu? Aí começou uma hora que começou a dar movimento e assim, o pessoal, pra vocês entenderem, ele faz pedido no totem. Aonde, gente, se você for um ser humano, não tem nenhuma doença mental, você consegue fazer muito bem. Ou se você não é um analfabeto, você consegue ler, você consegue apertar lá e consegue fazer seu pedido. E tanto até que você pode chamar um funcionário para ir lá te ajudar, tá bom? Mas só se você for muito burro, você faz isso, tá? Só se você for muito burro mesmo, entendeu? Ou preguiçoso também, né? Por conta que a maioria é bem preguiçosa. Tem preguiça de ficar lá procurando as coisas, né? É bem burrinho. Aí, enfim, a raiva aparecendo agora, mas enfim. O moço estava com a sua família, né? E ele foi fazer o pedido, ele falou assim, ai, vocês atendem no caixa? No caixa a gente dá preferencial mais para idoso, para gente deficiente, para essas pessoas, para mãe com filhinho de colo.
para essas pessoas. O resto, sabe, que, que tá vivo, que tá bem, vai pelo totem. Mas mesmo assim, gente, se precisar de ajuda, eu vou lá, eu mesmo pergunto para a pessoa se precisa de ajuda, que eu vou escutar, que está com dificuldade, e por esse ser meu trabalho, eu conheço já o totem, eu posso muito bem ir lá ajudar a pessoa, aí a gente segue de boa. Gente, sempre funcionou bem, sempre. Eu nunca tive nenhum problema. Você sabe o que é você nunca ter problema com, com unhas das pessoas no totem? Eu sou esse tipo de pessoa, entendeu? E assim, isso realmente me deixa com raiva, me deixa triste, me deixa abalado. Por conta que ele falou assim, eu quero pedir uma caixa. E assim, tava dando movimento, tinha pouco funcionário. Daí você fala, mas a culpa é do trabalho seu, que tinha pouco funcionário e tudo mais, que isso não tem nada a ver. Gente, mas eu e ele poderia muito bem ter resolvido de uma outra forma. Mas olha só, vou explicar pra vocês. É, ele falou assim que queria ser atendido na caixa. Eu falei assim, moço, pede no totem, tá? Ele falou assim, tá bom. Aí ele veio de novo e falou assim, eu não tô conseguindo fazer esse pedido, o meu pedido. Aí eu fiquei, gente, como assim? Como não tá conseguindo? Sendo que é só ler. Só que assim, do jeito que eu tô falando agora, parece que lá na hora eu tava com muita raiva, né? E sendo debochado, só que não, gente. Isso acontece várias vezes. Então, eu sei o que eu tenho que fazer. Daí eu falei assim, tá, eu vou parar aqui rápido e vou lá ajudar eles. Daí eu falei, eu vou lá e ajudo vocês, tá? Eu saí, fui lá ajudar eles, gente. Gente, eu tava falando baixo, eu não tava gritando. Na verdade, foi ele que brigou comigo, entendeu? Por isso que eu tô assim. E. Ai, eu tenho que perdoar. Tá, foi assim. Aí eu fui lá fazer, ajudar ele no pedido. Gente, tava correndo tudo bem, sabe? Quem tava fazendo o pedido era a esposa dele. Aí, né, ela pediu o quê? Olha só, vamos ver se eu sou bom de memória. Ela pediu como do Big Mac. Não, pediu só o lanche do Big Mac. Pediu um cheddar também, sem cebola. E eles estavam com dificuldade em tirar. Sendo que estava escrito o quê? Personalizar, né? Se tem um desenho ali do lanche e está escrito personalizar, o que você acha que é? Né? Aí eu falei, tá vendo? Tá escrito o quê? Personalizar. Aí você vai lá, aperta. Daí, inclusive, era ela mesma que tá fazendo seu pedido, sabe? Eu só tava lá instruindo. Eu falei, você aperta, pode apertar. Tá escrito personalizar, você aperta em personalizar. Eu ensino assim, o alfabeto. Eu tenho a paciência de ensinar o alfabeto da pessoa, do totem, entendeu? Eu ensino. Essa aqui é a letra A. Eu não sei fazer o A. Eu pego, é o pauzinho assim, faz assim, faz assim. Eu desenho para a pessoa. Eu não tenho problema com isso. Aí, e também porque você fala assim, mas por que você não já fez direto o pedido dele no caixa? Por conta que no caixa, gente, se eu faço pedido no caixa, você pode ter certeza que vai aparecer 300 outras pessoas querendo ser atendido. Sendo que, como eu já falei pra vocês no primeiro vídeo, eu normalmente, por eu ser embaixador, eu fico lá fora, só que normalmente eu fico o quê? Em área. Eu fico no balcão, fico na batata, na bebida, no delivery. É muita coisa, a gente tá correndo, entendeu? E para eu sair de área do meu trabalho para ir lá, entendeu? Gente, e simplesmente os pedidos vão ficar lá parado, porque quem é que vai montar? O Espírito Santo? E eu falo, eu costumo falar, a gente tá com um pouco funcionário, por isso que tá demorando, lá, lá, lá. Eu faço a pessoa ter a consciência de que vai demorar.
Vai demorar porque tem pouco funcionário. Vai demorar porque tem uma pessoa na cozinha. Vai demorar por conta que o coitado aqui tá tendo que montar os pedidos e sair de área para ir lá fora, ajudar a gente, ter a paciência de ajudar a gente, e a gente xingando, a gente acabando com a raça dele, humilhando ele, mas mesmo assim ele tá lá sorridente, nos ajudando, e a gente maltratando o coitado. É assim. Só que assim, aconteceu uma situação muito chata, entendeu? E assim, eu já sou bem acostumada com cliente gritar, com cliente espernear, eu deixo, entendeu? Ele fica lá. Eu falo assim, gente, a única coisa que eu costumo falar quando o cliente começa a gritar, eu falo, ai, não vou te atender, tipo, tchau, pobre. Gente, eu não brigo, eu não atendo, né? Por mais que eu seja uma pessoa bem raivosa, eu não atendo, eu simplesmente falo, tchau, vai lá no BK. Eu falo, gente, por conta que o Mac e o BK é do lado. Eu falo, ó, vai lá no BK, vai lá, pode ir lá. Aí o cliente, eu vou lá mesmo, o BK é melhor. Eu falo, então compra lá, vai, tipo, tô nem aí. É, enfim, mas isso é uma coisa que eu tô tentando mudar em mim, por conta que agora eu tô bem alterado, tá? Aí eu tava ajudando eles, né, a tirar a cebola, só que aí ele falou assim, ai, ele quer o combo. Só que assim, gente, isso foi um erro deles, sabe, por não ter falado que era o combo. Por conta que tava escrito lá avulso. Aí, inclusive, se fosse no caixa, eu cometeria o mesmo erro, entendeu? Por conta que ele não me falou. Gente, também uma crítica. As pessoas, elas têm muito problema com comunicar, com falar, entendeu? Eu não digo de dicção, não. Eu digo assim, uma, uma comunicação clara, objetiva. As pessoas não têm. Tanto até que muitas das vezes quando eu tô no toque, eu falo, presta atenção aqui, entendeu? Vamos fazer o seu pedido aqui, porque eu tenho que voltar pra lá. Entendeu? Porque quando que é isso, começa a conversar. Gente, eu atendi pessoa que nada começou a me falar que tinha terminado. E eu, assim, eu dei suporte, atenção, por conta que eu senti que ela queria ter alguém para desabafar naquele momento. Então eu fui lá e falei, vamos conversar um pouquinho. Amiga, por que você terminou? Gente, já tem tanta coisa para contar. Ela me contou por que terminou, blá blá blá. Enfim, eu falei, ai meu Deus, amiga, que homem é esse? Mas enfim, foi livramento, era para terminar mesmo, ele não te obedecia. Agora, que lanche você vai querer, entendeu? A pessoa foge e eu trago ela de volta. Esse é o meu trabalho. Aí, e assim, gente, o totem eu acho maravilhoso, por conta que senão as pessoas vêm só no caixa quando você fica, né? Ai, você é humilhada até, entendeu? Daí eu prefiro mil vezes o totem, porque até que assim, é a pessoa e a máquina. Você resolveu? Se tudo bem? Beijo, tchau, espero. O pedido fica pronto, ok, querido? Tá, mas enfim. E daí ele falou assim, amor, é o combo. Aí eu falei assim, gente, então é só voltar aqui e apertar no combo. Gente, era só isso. Deu. E o cara, ele simplesmente deu um chilique. Ele não deu um chilique. Ele acabou com a minha raça de todas as maneiras possíveis, tá? Não é que ele acabou com a minha raça, mas foi tão humilhante e foi tão constrangedor, sabe? Porque não precisava. Ele não era um homem. Parecia que ele tinha o dobro da minha idade. O dobro não, décadas da minha idade. Não é que ele era velho, não. Ele parecia ter uns 30 anos.
Um cara assim, velho, sabe? Com aquela idade. Ele parecia muito ter 30 anos. Tipo, sei lá. E assim, eu não briguei com ele. Falei assim, moço, por que você tá fazendo isso? Não precisa disso, entendeu? É só a gente botar aqui um negócio e resolver e pronto. Sabe? Não precisa gritar. Por conta que ele começou a gritar, entendeu? Gente, e ele começou a imitar a minha voz também. Tipo, o que a minha voz tem a ver com coisa de lanche, gente, do caixa? Entendeu? Foi por isso que eu fiquei assim. E, sabe, meus olhos se encheu de lágrimas. Aí a esposa dele também veio e começou a falar assim: ai, ele tá sendo educado com você. Eu falei assim, daí eu fiquei pensando, gente, se ele, se ele é assim comigo, sabe, imagina que se ele faz com você, se você acha que isso é educação, sério, gente. Foi, foi muito humilhante, sabe? Por conta que ele ficou imitando minha voz. E olhando, parando agora para pensar e ver, foi uma situação tão desnecessária, tão desnecessária. O que aquele cara fez foi tão desnecessário e eu não culpo só ele. Eu culpo a mim também, sabe? Eu culpo a mim. Lógico que por ele estar gritando, eu falei assim, gente, tá bom, mas vamos lá. Eu saí do totem, gente, eu ainda fui lá no caixa também, tá? Fui lá no caixa e eu vi que o problema, gente, era ele, entendeu? Porque mesmo eu indo no caixa para fazer o pedido dele, ele ficou imitando a minha voz, ficou debochando de mim, ficou falando que eu falava baixo demais. E ai, foi horrível, sabe? Foi horrível. Aí, inclusive, gente, depois de séculos, depois do cara ter acabado comigo, a minha gerente chegou e falou, tá tudo bem? Eu fiquei, querida, não acredito que você tá chegando agora. Tipo, por que você não chegou bem antes? Eu fiquei bem assim. Não, ela veio e falou, tá tudo bem? Eu fiquei, como assim? Agora? Agora? Entendeu? E eu já tava atendendo ele lá no caixa, ele tava sendo ainda ignorante comigo e tudo mais. E olha só, pra vocês terem uma noção, o totem, dá pra ver o desenho dos lanches, dá pra você ver os nomes do lanche. Gente, o cara, quando a gente foi pro caixa, ele não sabia nem o nome do lanche. A pessoa não me ajuda também. Em vez da gente ganhar tempo, não, eu só tava perdendo tempo com o cara. Eu pensei, vamos pro caixa, vai melhorar. Piorou, piorou a situação. Ele não sabia os nomes do lanche, não sabia o que queria, entendeu? E o tempo passando, e as pessoas pedindo, pessoas reclamando do tempo. E assim, e eu tentando fazer alguma coisa por ele, entendeu? Gente, eu não quero olhar só para o meu lado, sabe? Eu poderia, assim, sei lá, ter saído e ter atendido ele logo no caixa, entendeu? Por, porque não ia custar nada, ia evitar isso também. E lógico que iria, assim, travar lá no coisa, nos pedidos das montagens, e iria acumular bastante. E iria também ter muitas pessoas reclamando, né? Só que, sei lá, tem horas que, que até quando a gente tá certo, a gente não pode lutar. Mas enfim, o que eu quero falar é que eu sei que eu errei, entendeu? De eu não ter atendido ele no caixa logo de uma vez, que eu deveria ter atendido ele, entendeu? Mas eu fui lá,
ajuda ele no totem, entendeu? Porque se fosse em outro, gente, o embaixador, tá? Eu sei, por conta que eu tenho uma outra amiga que é embaixador, outra pessoa que é embaixador, e que trata a cliente da pior maneira possível. Tem gente que lá na praça de alimentação, que tem outro MEC, tem 2 MEC lá. E lá eu já fui lá uma vez que uma moça queria ajuda, né? O gerente, foi até o gerente que falou, e a embaixadora também falou, é somente pelo totem. Respondeu isso, nem esperou a resposta do cliente e saiu andando. Eu deveria fazer isso. Brincadeira. E, e sabe, eu fiquei chocada quando eu vi, tipo, meu Deus, como assim? Fez isso a pessoa, sabe? Eu fiquei chocada por ver a embaixadora fazendo isso. Eu fiquei tipo, gente, nossa, que grossa! Eu fiquei muito assim, tipo, meu Deus, gente, que grossa, pra que isso? E daí a moça, ela falou assim, ah, mas aqui tem caixa. E daí ela falou assim, é pelo totem, entendeu? E daí a moça quis fazer um barraco lá e tudo mais, só que assim, brigou com o vento, porque deixou a mulher falando sozinha, entrou pra dentro lá e ficou fazendo a batata, foi fazer o pedido, e a senhora lá brigou com o vento escutou a briga dela, os clientes também. E a gente sabe, né, que o cliente não quer nem saber da outra vida da fulana, então assim, nem impactou em nada ela, tadinha. Aí, sabe, e a gente, em volta tava todo mundo também. Aí todo mundo me olhando, gente, eu tentando contornar a situação. Aí eu fui pro caixa, eu tentava, sabe? E, e assim, ai, foi horrível. Só que eu deveria assim ter atendido ele logo no caixa e tudo mais, sabe? E sei lá, gente. Sei lá, sabe? Eu também, eu fiquei com muita vontade de pedir desculpa pra ele, até porque a gente erra. Eu errei naquela hora, naquela página, naquele momento. Eu errei. E só que aí eu tava tão. Eu tava tão envergonhada, eu tava tão humilhada. Eu não fiquei com raiva, sabe? Eu fiquei, na verdade, foi, eu senti uma tristeza, sabe? Eu me senti humilhado e não foi nem por ele ter gritado, mas foi simplesmente por ele estar imitando a minha voz, entendeu? E eu até falei assim, por que você está imitando a minha voz? Aí eu foi isso que me pegou, entendeu? Aí eu fui no banheiro e, e simplesmente comecei a chorar. E eu fiquei, sabe, tipo, nossa, gente, eu errei. Eu não deveria ter. Ai, eu deveria ter atendido ele logo no caixa. Aí eu ia evitar isso e tudo mais. Sabe? Só que, gente, eu tava com mil e uma coisa pra fazer também. Entendeu? E eu tento ao máximo fazer de todos os clientes prioridade. Só que com, com ele, eu fui lá no ontem, sabe? Tipo, a gente tava tentando, entendeu? E não é sempre que a gente vai acertar. Não é sempre, né? E naquela hora eu não acertei, eu errei. Só que aí eu fui lá no banheiro e comecei a chorar horrores. E eu não parava de chorar. E eu demorei no banheiro e ficou só lá, ficou a minha, uma única amiga minha para montar os pedidos do delivery, do balcão, das coisas. E eu lá no banheiro chorando. E a gerente, né? E eu lá no banheiro chorando. Só que eu demorei um pouquinho, um tempinho. Fiquei alguns minutos lá só chorando. Eu não parei de chorar, vocês não entenderam. Eu chorei demais.
fiquei com uma dor tão grande no meu coração, sabe? Porque eu tentei, sabe? Eu até abaixei a guarda e eu levei ele pro caixa, entendeu? E, e sei lá, eu acho que ele poderia ter feito qualquer coisa, menos ter imitado a minha voz, sabe? Foi uma humilhação tão grande, sabe? Para todo mundo ver. E, e assim, eu errei nessa parte. E eu gostaria de ter pedido desculpa para ele, desculpa por não ter dado uma atenção para ele, desculpa por não ter atendido ele logo no caixa. Mas era porque eu tava também com outras coisas para fazer, entendeu? Não tem só o lado do cliente, tem tantos outros fatores, sabe? E a gente vai meio que se desesperando, porque você vai ver naquela montanha de pedidos, sabe? Você pega uma notinha, sai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você fica, meu Deus, quanto pedido! É? Quem trabalha em fast food sabe como que é. E nesses lugares é onde mais falta funcionário, por conta que agora, como é que eu falo? Nessa época, o trabalho não é valorizado, gente, não é valorizado, entendeu? É por isso que tem tantas vagas de trabalho. E a pessoa vem e fala, não, mas é por conta que tem que melhorar isso. E eu concordo com isso. Concordo que tem que haver melhorias, concordo que o salário precisa ser melhor, concordo que precisa ter mais folgas, concordo que a gente precisa também de tempo para viver. Só que assim, né, os jovens de hoje não tá trabalhando, não tá fazendo nada. E assim, quem trabalha é que sofre, entendeu? Essa é a questão. Quem está trabalhando é o que está sofrendo e ninguém está pensando nos que está trabalhando, entendeu? Ninguém está pensando nos que está trabalhando. Ninguém está pensando neles, porque eu estou trabalhando e está tendo falta de funcionário. E é por isso que muitas das vezes ninguém quer trabalhar nesses lugares, por conta que é muita coisa para a mente, para o cérebro, entendeu? E assim, tá, eu fui na banheira e comecei a chorar horrores, sabe? Horrores mesmo. E eu fiquei me culpando. E a culpa foi minha. Eu sei que a culpa foi minha, por conta que eu deveria ter entendido. Mas assim, ele já chegou também com uma certa arrogância pra cima de mim, ele já chegou bravo. Ele nem tentou, sabe? Ele já chegou, viu os totem, viu. Gente, tava todo mundo fazendo pedido no totem bonitinho, até os senhores de idade. Eu falei assim, ó, moça, vem cá, você é prioridade, você não quer vir aqui no caixa? É. Eu falei, você não quer vir aqui no caixa? Gente, os idosos falaram assim, não, eu tô vendo que você tá tarefado, eu tô vendo que tá sendo difícil pra você, você pode continuar fazendo essas coisas que eu vou fazer aqui no totem. Eu achei bonito isso, eu achei bonito, sabe? É cada um se ajudando, tendo empatia, entendeu? É empatia. E, gente, aqueles idosos maravilhosos. Tem alguns idosos que é meio chatinho de atender, só que aqueles idosos maravilhosos, entendeu? Mas aquele casal de jovens, mas estava meio acabado também, para variar, mas eu entendo bem de idade. Eu acho que ele parecia ter uns 30 anos, uns 35 por aí, tá? Pelo tamanho dele. Parecia, tá? Eram jovens que poderiam muito bem ler, poderia, sabe? Mas eu também, gente, eu também deveria ter feito pedido no caixa, pra gente evitar a situação, a gente tem que ser vigilante, né? E eu agradeço a Deus. Por que eu agradeço a Deus? Eu agradeço a Deus por conta que eu tenho muito mesmo orado por paciência. E naquela hora foi a coisa que eu mais tive, foi paciência.
entendeu? Na verdade, nos 3 clientes, hoje não foi meu dia, gente. Não foi mesmo meu dia. E eu agradeço a Deus. Eu agradeço de verdade pelos clientes que eu atendi. Eu agradeço pelo meu trabalho. Eu agradeço por todos os clientes. E peço perdão pelos clientes que sem querer ou por pressa deu a imagem que eu tratei mal, as pessoas que eu não soube lidar, eu peço perdão, peço que possa me dar direcionamento, peço também ajuda e eu agradeço porque por conta que também faz eu ter mais fé, treina minha fé para dizer, declarar que toda essa humilhação um dia vai passar, que tudo isso que está acontecendo um dia vai acabar, que eu vou viver os meus sonhos. Mas enquanto eu não vivo, eu sou muito grata pelo meu trabalho, sou grata pelo livramento, por conta que ele também poderia estar com alguma arma, poderia, sei lá, poderia ter sido tão pior. Ele poderia ter vindo pra cima de mim, me bater. Então eu agradeço a Deus por isso, entendeu? Por ele ter estado lá, me guardado. Eu agradeço a Deus por isso. E eu chorei, gente, naquele banheiro. E eu não culpei. Eu não estou culpando ele. Eu não culpei ele, mas eu culpei a mim. E eu nem dei culpa a mim. Então, eu me perdoo. Por conta que eu também sou humano e a gente erra. E eu errei. Então, eu me perdoo, peço perdão a mim. E ficou de aprendizado, né? Me perdoo. Ok? Eu vou me abraçar agora. Me perdoo. Vai melhorar a nossa situação. Sou grata pelo meu trabalho, mas eu não vou parar nele. Tem coisas melhores, tem coisas boas. Eu acredito. Eu agradeço por isso. Vamos agora para a segunda situação que aconteceu no mesmo dia e quase na mesma hora. Mais idosas. Fui fazer pedido. Gente, fofas. Fizeram pedido no Totem, tá? Foi pedido no Totem. Fofas, maravilhosas. Só que aí os meninos dela, né? Os meninos dela era autista. E gringo. Gente. Quando você atende também, gente, lá no MEC, onde eu trabalho, né? Por ser shopping, eu vejo muitas classes, sabe? Muitas classes sociais, desde a menor, a que a gente olha e fala, ó, aquela pessoa tem menos condições financeiras, até a mais alta, que a gente vê, a gente fala, uau, aquela pessoa é rica. Ou quando faz um pedido, você olha e fala, uau, a pessoa pegou mais caro. Tipo, eu fui atender uma mulher um dia, vou falar só isso, já volto pro tema. Eu fui atender uma mulher um dia que eu não sei, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. E ela falou assim, não, tudo bem, eu vou levar esse e vou levar o outro também. Não foi um erro barato não, tá? Foi um erro bem caro. Ela falou assim, vou levar, eu pago esse, quero pagar esse. Aí, né, tava a avó com os netinhos também, né? Aí a criança falou assim, ai, vó, eu posso pegar esse? E ela falou assim, o quê? Como assim? Eu dou tudo que vocês quiserem. Eu fiquei, gente, meu Deus. Sabe, gente, bem assim. Aí eu fiquei, nossa, gente, que da hora ser rico. Queria. E, gente, é uma educação, sabe? Até o modo,
sabe? De falar o tom da voz é diferente. Eu percebo assim que uma pessoa é rica. Até quando tem gente que fala assim, ah, eu sou rico, mas eu falo gritando. Mas você pode ter certeza que a educação é diferente, gente. A sabedoria é diferente, sabe? O mundo é mais amplo. Tô falando de inteligência, para isso também não precisa nem ser rico. Mas rica quem tem tempo para estudar, rica quem tem tempo para isso, entendeu? Porque nós pobres, assim, a gente é CLT, fica lá trabalhando, chega em casa cansada, maltratada, você vê tudo que você quer comer, deitar e dormir, entendeu? Essa é a rotina do pobre, entendeu? É essa aqui, querido. E assim, mas eu sou grato por isso, gente, eu sou grato, mas não tem como mentir que essa é a rotina. Não, mas enfim, eu sou muito grato por tudo isso, de verdade, eu sou muito grata pelo meu trabalho. E não pense vocês que eu estou reclamando, mas eu tô triste, sabe? Hoje eu fui humilhada. Hoje eu passei por situações que era pra mim estar reclamando demais e eu não escolho reclamar. A minha consciência diz pra eu reclamar, só que eu não escolho reclamar. Eu escolho agradecer, porque eu sobrevivi. Eu sobrevivi, eu posso olhar pra isso. Que eu sobrevivi, que eu passei, que eu ganhei mais um dia. Na verdade, eu perdi, tá? Eu perdi e vamos lidar com nossas perdas bem, entendeu? Foi um momento de aprendizado. Eu perdi, entendeu? Ó, cachorro. Enfim, eu perdi, mas é, tenho que ainda agradecer, porque ele me sustentou, me livrou do que eu não vi, me ajudou a trabalhar também, porque depois foi gostoso. Eu ri, mas eu chorei demais, tá? Aí depois eu fui atender uma outra idosa, né? E foi horrível também. Aí ela começou a gritar, inclusive até com a minha gerente. Aí eu fiquei tipo, gente, ai, meu Deus. Aí a minha gerente, né, falou assim, ai, olha, olha a grosseria. Aí eu fiquei, gente, tá com raiva, bichinha. Aí eu falei assim, daí, né, tipo, tentando acalmar todo mundo, eu falei. Ela falou assim, não, eu tô falando com você não, eu tô falando com ela. Aí eu falei, não, tá tudo bem, calma. Gente, minha chefe, minha gerente ficou com tanta raiva que eu falei que tava tudo bem, sabe? Mas a idosa, eu ia falar vovozinha, mas a idosa, gente, depois ela veio, entendeu? Uma fofa. Veio e falou assim, ai, você me desculpa, você me atendeu tão bem, você é tão delicado. É por conta que eu tô com raiva, é da minha irmã, entendeu? Que ela tá demorando. E isso também é uma coisa, um fato muito interessante. Os clientes, normalmente, às vezes ele não tá com raiva de nós, mas ele tá já com raiva de alguma coisa que aconteceu antes. Aí eles vai em quem vai nos atendentes, vai em qualquer uma outra pessoa e simplesmente desconta toda essa raiva, toda essa frustração na outra pessoa, entendeu? E isso eu acho muito estranho, muito cabeloso, sabe? Tipo, gente, meu Deus, isso é uma falta de educação, uma falta de cultura, de inteligência emocional, de pobreza, sabe? A pessoa tem que ser muito podre de espírito pra fazer isso, sabe? E assim, eu acho que eu atendo todo mundo bem. Eu já atendi pessoas muito piores. Eu já fui atendida por pessoas mil vezes piores, onde eu simplesmente fui lá, a pessoa fica me olhando com cara de deboche, ficou rindo de mim, entendeu? E eu
simplesmente, o que que eu fiz? Tratei ela bem, eu falei, ai, obrigado, bom trabalho, tudo mais, lá, lá, lá. E a pessoa visivelmente estava debochando de mim. Já aconteceu. E eu fico tão triste, gente, com isso, sabe? Eu tô aqui com raiva, né? Parece com raiva, só que é um sentimento misturado de raiva, de tristeza, mas é mais tristeza. Mas enfim, né? A minha chefe ficou com raiva disso por conta que assim, os meninos eram alérgicos a lancha, tudo, né? E na verdade eles queriam McLanche feliz só por causa do brinquedo. Eles não queriam nem o lanche. Queriam o brinquedinho só. Aí, foi lá, resolveu, resumidamente. Só que aí, gente, me apareceu uma outra senhora. Não era tão idosa assim, não, chique também. E assim, não, já chegou gritando, já chegou reclamando. Tava os meus dois gerentes e eu lá, já chegou gritando. Aí, né, eu falei, ai, vamos lá, eu faço pra você, que ela queria sorvete. Tava reclamando que não tinha ninguém nos quiosques, né? E assim, não é todos os quiosques que é da minha loja. Na minha loja só tem dois, entendeu? E o resto é o da praça. Aí o pessoal confunde, né? Os Mac, e eu sempre tenho que falar, não, não é o meu quiosque. Eu só tenho dois quiosques, que a minha loja é pobrezinha. Você foi, esse quiosque é o da praça. E assim, os dois Mac não tem nada a ver, tá? Antes que vocês falam, ah, esse Mac tem alguma ligação? Não tem. Não tem nenhuma ligação, inclusive, nossa, é um perrengue. Às vezes eu vou lá pedir alguma coisa emprestada, né? E o pessoal fica, ai, reclamando, fala, ai, já vem pedir coisa emprestada. Mas eles vão lá pedir dinheiro, né? Enfim. Aí eu fui lá, fui atender a velha, quer dizer, a senhora. E, gente, nossa, muito mal educada. Aí tá, inclusive a minha amiga veio e ficou com dó de mim também. Ô, amiga, fofinha. Porque viu que ela, gente, eu tava atendendo bem, entendeu? E às vezes eu penso que eu tô tratando mal a pessoa, só que eu tento ao máximo. Quando eu não tô bem, mesmo eu não estando bem, eu tento ao máximo atender bem, entendeu? E aí, né, eu tinha que fazer minha experiência, que é pesquisa de satisfação que a gente faz para subir os elogios e a gente ganha PPR. Desculpa, eu tô cansada. A gente ganha PPR em cima disso, né? Aí, inclusive, uma carga importante, tá? Aí, né, eles pediram pra eu fazer, só que assim, eu tava muito triste mesmo. Aí eu fui lá no canto do gerente e eu falei assim, hoje, depois de ter atendido aquela senhora, eu falei, hoje não tá sendo meu dia de sorte com os clientes. Só que assim, eu só queria falar isso, entendeu? Eu não queria chorar. Aí minha outra gerente veio e falou assim, ah, tadinho, eu tava até chorando e tudo mais. Você tá querendo chorar? Eu falei assim, não tô chorando não, vocês que caiu no meu olho. Aí, gente, não aguentei. Aí eu comecei a chorar no ombro do meu gerente. Eu comecei a chorar e tudo mais. Simplesmente chorei. Aí a minha amiga, ela veio e falou pro gerente, ai, a moça foi super chata com ele, comigo. Nossa, ele atendeu ela mó de boa, ele tava mó sendo legal com ela. Aí daí, gente, só que eu não tava chorando só por causa daquela senhora. Eu tava chorando por causa dos três, entendeu? Porque tava acumulado. E, gente, eu quero liberar agora o perdão. O perdão de perdoar eles e de me perdoar também, que eu errei, né? Não sou santo. E, e eu quero dizer pra vocês que um conselho, na verdade,
Acho que uma reflexão que haverá dias difíceis, sim, na nossa vida, nas nossas vidas, mas a gente pode escolher como reger os nossos sentimentos, as nossas escolhas, as nossas atitudes no que a gente vai falar, tá? Eu, de verdade, queria ter tido. É, eu de verdade queria ter pedido perdão pra ele. Só que, sabe, eu fui no meu banheiro chorar. Aí quando eu voltei, eu demorei tanto que quando eu voltei ele já não tava mais lá. Entendeu? Aí tem gente que fala, ia chorando mesmo. Eu não. Eu ia chorando, por favor, né? Stalka. Tava me segurando pra não chorar na frente dele, porque eu já tava querendo chorar na frente dos três, entendeu? Eu estou chorando. Na verdade, hoje eu tava muito sensível, gente. Nossa, hoje eu tô muito mal mesmo. Muito mal mesmo. E, sabe? Ai, eu vou orar. Eu vou orar, gente. Eu vou. Tô com sono. Eu vou orar, vou fazer alguma coisa, né? A gente tem que saber escolher muito bem como a gente vai agir em determinadas situações, né? E, e só de eu estar calmo e ter ficado triste, não com raiva, chateado, ter aquele sentimento de humilhação, eu preferia ter esse sentimento do que ter gritado, do que entrado na dele, e a gente ter começado a discutir, eu ter chamado ele de burro, ter falado que ele não sabia nem fazer um pedido, entendeu? E que eu esperasse que o filho dele, que eu esperasse o filho dele fazer 18 anos e que o primeiro emprego dele fosse no MEC e que ele passasse pela mesma coisa que eu passei com o pai dele. E, sabe? Já aconteceu de falar isso pra uma pessoa, por conta que eu acredito demais que as palavras têm poder, né? Aí, e realmente tem, né? Só que aí eu não falei, eu me controlei, eu fui calmo com a moça, fui calmo com coisa. Eu já chorei. Só que assim, o gerente também foi super fofo comigo, por conta que ele viu que eu não tava bem. Aí ele não me deixou lá fora junto com os clientes, ele me deixou do lado de dentro. Portanto que eu fico do lado de fora com os clientes. E eu gosto, eu adoro conhecer gente nova, adoro conversar. Sou uma pessoa, sabe, super brincalhona, gente. Sabe, empática, tento gostar. Se não gostei, eu peço que Deus abençoe, sabe? E assim, eu, eu perdoo ele, eu escolho perdoar, eu escolho amar. E eu agora quero desejar tudo de bom pra ele. Quero desejar que os filhos dele sejam prósperos, que eles nunca venham passar por isso. Quero desejar uma boa noite pra eles no caso, pra aquela senhora, que eles possam encontrar paz, que coisas boas possam acontecer na vida deles. É isso que eu desejo. E é isso que eu desejo pra mim. O que eu desejo pra mim é que eu possa me perdoar mais. Que eu possa saber que eu erro, que eu não sou um ser humano. Que eu não sou, que eu não sou um ser humano. Que eu não sou um super-homem. Que eu consiga resolver todas as situações daquela loja. Porque eu não sei. E vai ter outros momentos assim que eu vou ficar irritado e que eu vou extravasar ou que eu vou simplesmente acabar com brigar com a funcionária, que eu simplesmente eu vou, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Vai haver outros momentos. Só que o importante mesmo
é o que eu vou fazer depois. E é se eu vou aprender isso ou não. Entendeu? Mais uma vez, hoje eu venho falar para vocês do poder da escolha. Que eu poderia ter evitado tudo isso. Só que já passou. Não tem como voltar para o passado, não tem como voltar lá, daquele momento. Não tem como. O que eu posso fazer é me perdoar ele, agradecer a Deus por não ter acontecido mais nada e seguir em frente. E amanhã vai ser um novo dia que eu vou acordar, que eu vou agradecer, que eu vou tomar meu banho, que eu vou vestir esse uniforme, que eu vou pegar meu ônibus e agradecer por pegar meu ônibus, agradecer por mais uma vez ir no ponto que eu desço para percorrer o caminho do meu trabalho e agradecer pelo meu trabalho. Eu agradeço. E eu agradeço também se você chegou até aqui. Agradeço pela sua paciência, agradeço pelo seu amor, pela simpatia. Agradeço por você já ter se inscrevido no meu canal, ter curtido, né, e comentado. Quero saber da experiência de vocês. Eu agradeço. Só tenho que agradecer a todo mundo, a Deus. E vai passar esse tempo de humilhação, e não é que eu não seja grata ao MEC, eu sou super grata ao MEC. Ou senão eu até não ficaria até mais tarde lá, por conta que eu gosto de trabalhar lá, entendeu? Não ficaria até mais tarde, eu fiquei 2 horas mais tarde e enfrentei esse desafio. Eu agradeço, mas eu também quero correr atrás dos meus sonhos, correr atrás das minhas coisas. E eu sou grata pelo hoje. Sou grata. Eu agradeço. Foi um dia sim, difícil. Não é todos os dias. Eu não estou agradecendo porque eu já tive um dia maravilhoso. Mas eu estou agradecendo pelos livramentos. Tá? Estou agradecendo porque Deus cuidou de mim. E eu agradeço por isso. Um beijo muito grande no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!